Na verdade, a história dos etíopes vem desde Yaakov Avinu, quando ele teve um filho chamado Dan. Dan é uma das 12 tribos do povo de Israel. Os judeus etíopes, eles são direto filhos de Dan, que por sua vez é filho de Yaakov Avinu. Estamos falando de uma tribo, do povo de Israel. A história deles é que antes mesmo da destruição do templo, quando o povo judeu se dividiu nas tribos, basicamente de Judá, né? E uma parte de outras tribos que ficaram com Judá, e as outras 10 tribos inteiras, que ficaram de outro lado. Muitos judeus se perderam, depois teve o exílio da Babilônia, depois teve o segundo templo. Os judeus da Etiópia saíram da terra de Israel, a maior parte, antes mesmo da destruição do primeiro templo. E uma outra parte saiu, se acredita, durante a época do segundo templo de Jerusalém. Eles foram para a África, onde chamavam de forma geral como Eretz Kush, lugares de pessoas negras. Assim se falava no mundo, né? Os judeus foram para a Etiópia e nós temos o primeiro contato, depois da destruição do templo, no século IX, por volta do ano 820, nós temos o primeiro contato de um judeu chamado Eldad Adani. Eldad Adani, também da tribo de Dan. O nome dele é Eldad, primeiro nome, Adani, o cara da tribo de Dan. Ele fala, eu sou, assim começa, este é o meu nome. Eldad, filho de Mahli, filho de Hisquel, filho de Hisquiá, filho de Aholiav, filho de Ahisemach, filho de Roshin, filho de Dan, filho de Yaakov, nosso patriarca, que com ele esteja a paz. Eldad Adani, no século IX, começou a espalhar para judeus da França e de alguns lugares para onde ele ia, como o norte da África, dizendo, pessoal, pouca gente sabe, mas existem os judeus danitas, da tribo de Dan, que moram na Etiópia. E eles passam épocas tranquilas, épocas não tranquilas, porque época eles estão em paz, dependendo do reinado da Etiópia, épocas eles estão sofrendo perseguição, ou Igreja Católica, ou islamismo radical, um ou outro tentando converter à força, que desde o século IX eles já agiam como, de certa forma, como cigano, entre aspas, né? Eles não conseguiam ficar fixos em nenhum lugar, mas eles buscavam sempre ficar próximo da capital da Etiópia, onde era possível arranjar com mais facilidade comida, onde se juntava mercadoria para vender água e coisas básicas de feira. O Eldad Adani é chamado de o herói. Assim ele era chamado na época. O herói da casa de Israel e da Etiópia, Eldad Adani. Foi um empresário que chegou a conhecer um famoso rio, que a Guemará fala, e que é dificílimo achar no mundo, porque não é uma coisa apenas de mapa, aonde você tem que passar por um rio que todos os dias da semana cai pedra, não é? Nesse caso não é metáfora, não é brincadeira, 100% real, e que só em Shabat deixa de cair pedra, mas ninguém pode ir em Shabat, que quem chegar em Shabat lá vai estar fazendo um pecado grave da Torá, porque vai estar viajando em Shabat. Ele conseguiu dar um jeito de passar por esse lago, e ele não conta como, e ele conheceu parte das 10 tribos perdidas que disseram que só vão voltar para o centro do mundo quando chegar Mashiach, quando chegar Messias. Eles não conheciam a história da metade do segundo templo, bem como eles também não tinham acesso à Torá oral, porque a Torá oral foi escrita por volta de 1800 anos atrás, quando grande parte dos judeus já estavam totalmente expulsos de Israel e voltaram para a Babilônia, onde virou o grande centro de judeus do mundo. Os judeus etíopes, se acredita que até o século XIV, eles tinham uma vida em paz. Século XIV até século XVII, eles sofreram muito na mão da Igreja Católica. Alguns etíopes, parte dos etíopes, se sentiram obrigados a se converter falsamente ao cristianismo para não morrer. Os judeus que conseguiram fugir e se manter 100% judeus até hoje, judeus etíopes, chamaram de falachas. Os 20 mil judeus que foram salvos na década de 90, 88, 90 e pouco, foi na época do presidente americano Bush, o Bush pai. Não o Bush que a gente conheceu da época das Torres Gêmeas, que atacou o Iraque e Afeganistão, e sim o Bush pai. Nessa época, existia um ditador na Etiópia que maltratava todo mundo. Era ódio, sangue nos olhos. Israel, naquela época, já estava preparando toda uma estratégia para salvar esses judeus. Mas, quando Israel chegou para esse ditador e falou, olha,
nós temos 20 mil judeus aí, a gente precisa salvar eles. A gente quer saber se tudo bem. Ele falou, eu só aceito se o presidente Bush me ligar e pedir pessoalmente, né, ou seja, diretamente para mim. Honra. Porque na época, deixa eu explicar para vocês, na época o presidente Bush pai estava ajudando os Mordim. O que é Mordim? Ele estava ajudando os rebeldes a fazer cair o império desse ditador da Etiópia. Israel foi lá, inclusive alguns rabinos, juntos em cartas, pediram para o presidente Bush, falou, faz o favor, pede para ele. O George Bush, então, juntou o que eles chamam de Merkaz Bitahon Leumi, o Centro de Segurança Nacional, o Ministério de Segurança Nacional e de Emergência, e contou o assunto. Eles entenderam que isso não tem a ver com a guerra deles, então eles pelo menos aceitaram que fosse feita uma votação para ver quem ia apoiar qual lado. As pessoas levantaram a mão, foi feita a contagem, até que eles viram que na mesa tinha uma pessoa de grande patente do exército americano e que é o único que não votou. De acordo com o que ele disser, a coisa vai acontecer. É o último voto. Ele falou, antes de votar, eu quero contar uma coisa para vocês. Uma vez um prédio pegou fogo em Nova York. E quando esse prédio pegou fogo, 2 crianças apareceram na janela do prédio em chamas e começaram a gritar pedindo ajuda. Teve um cara que pegou colchas que estavam caindo dos prédios, encheu de água, se envolveu nele, entrou no meio das chamas ardentes, subiu, envolveu essas 2 crianças que estavam sofrendo e salvou eles em vida desse incêndio. Continua o cara da alta patente do exército americano. Quando chegaram para esse cara que salvou 2 vidas, vida das 2 crianças, e perguntaram por que você fez isso, ele falou, sou um judeu da Etiópia. E uma das coisas que a gente tem como tradição desde a nossa Torá de Moisés é que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Se levantou o cara da alta patente do exército americano e falou, uma das 2 crianças sou eu. E é por isso que o meu voto é para que agora liberem os judeus da Etiópia para irem para Israel. Depois, muçulmanos radicais falaram para eles, ou vocês se convertem ao islamismo ou a gente mata vocês. Nessa hora, olharam para o céu, era um avião comercial de Israel para 300 lugares, onde eles arrancaram todas as cadeiras para caber espaço, pousaram no meio de uma aldeia de judeus e botaram o recorde Guinness de maior número de pessoas dentro de um avião. Deram ré e foram embora. E nisso salvaram 14 mil judeus na operação do rei Salomão. Os judeus da Etiópia são 100% judeus. Hoje em dia, graças a Deus, filhos, procriação, sofreram também ataque antissemita. Muitos etíopes, quando iam falar para médicos na Etiópia, dizendo eu vou para Israel, tanto cristãos radicais como muçulmanos radicais se juntaram e esterilizaram mulheres judias. Falaram o quê? Judeus negros? Para a gente que é antissemita, isso é uma praga. E muitas mulheres que quando tiveram que ir se vacinar, porque iam para viajar, aproveitaram para esterilizar elas para não terem filho. E hoje eles representam 2 profecias. Uma, a profecia que é tão falada por alguns profetas, sobre a volta e a união da casa de Israel de volta para a terra de Israel. Existe uma explicação linda da Torá oral, que diz que isso que Israel vai voltar de volta para sua casa, a Torá oral fala que ele vai ser levado de mão em mão. Como se um pai que pega os filhos na mão e segura com confiança, para passar confiança para o filho, ele leva ele de volta para casa, assim Hashem vai fazer os judeus voltarem para Israel. Por isso que todos nós, judeus que nasceram judeus, judeus que se converteram e são iguais aos que nasceram, judeus independentes da cor ou da tribo, não judeu que são filhos de Noé, Benei Noah e servem a Hashem. Pessoas que hoje em dia assistem a essa aula, assistem nosso canal, estão pensando, será que eu largo a idolatria? Será que não está na hora de eu servir a um Deus só? Acabou. Um Hashem, uma Torá, um Criador do céu e da terra. Tudo isso representa as profecias dos últimos dias. Nós somos testemunhas das profecias finais da história do mundo. Nós estamos no último capítulo da história. E a boa notícia é que o mundo não termina destruído e sei lá o quê, e história de terror. O mundo termina uma maravilha, muito melhor do que começou. O mundo vai terminar apenas com um novo recomeço, que vai ser o Jardim do Éden, o mundo vindouro. Tudo isso no nosso mundo.
Para isso, pessoal, vamos fazer força para ele chegar logo. Vamos estudar mais Torá. Vamos falar mais de Torá para as pessoas à nossa volta. Vamos ter mais piedade do próximo, mais amor do próximo. Vamos ser mais solícito, mais doce. Vamos ensinar os nossos filhos no caminho da Torá. Vamos ensinar os nossos filhos no caminho do recato. Meninos e meninas por igual. Vamos ensinar para os nossos filhos o que é Hashem. Que Hashem abençoe vocês em todos os sentidos. Tudo de bom. E até a próxima. Tchau, tchau, galera.